Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos aqui na Palavra de Deus, agora no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. E essa carta, na primeira carta geral, que nós vamos ver aqui, as cartas pastorais de Paulo, essa carta, juntamente com Romanos e Hebreus, são uma das três cartas assim, que mais definem as diferenças entre Antigo e Novo Testamento com relação às dispensações, com relação àquilo que avança no reino de Deus, avança com relação às definições de Israel e igreja, avança com relação às alianças. Gálatas, Hebreus e Romanos são as cartas assim, que mais definem essas diferenças, tudo aquilo que foi superado, na verdade, da antiga aliança para a nova aliança. Há definições preciosas aqui para se entender essa questão toda de Antigo e Novo Testamento, Israel e igreja, o que era o povo de Deus, agora o que é agora a nação santa, propriedade exclusiva de Deus, o que era o que se tornou agora. E nessa carta, justamente assim, por questões relacionadas a algo que já havia sido superado, Paulo tem problema com essas igrejas, porque aqui quando fala a carta aos Gálatas, não se refere a um lugar específico chamado Gálatas, mas toda uma região. Às vezes Paulo usa até a expressão região frígio-gálata. Então os galáticos aqui são aquelas igrejas ali da atual Turquia, Listra, Derbe, Icônio, vários lugares ali em que Paulo passou em sua primeira viagem e que estabeleceu várias igrejas. Então essa carta aos Gálatas é dirigida a uma região e não é como a igreja de Corinto, por exemplo, a carta aos Coríntios, que é a igreja em Corinto. Não, aqui é toda uma região. E era um problema regional que Paulo estava tendo aqui. Ele vai responder a várias coisas relacionadas assim, como estava dizendo antes, a coisas que deveriam ter sido superadas por serem conteúdos da antiga aliança, mas que eram trazidas de volta por irmãos dessa igreja, por influência de judeus que iam se convertendo, porque as sinagogas apareceram na época do chamado período interbíblico, na época do exílio de Babilônia, quando o templo foi destruído, o judaísmo se tornou rabínico, se tornou estudo das escrituras. Porque o templo onde se faziam sacrifícios, onde se fazia aquela parte mais ritual, o templo não existia. É como estão hoje em dia. Hoje em dia também está na mesma situação. Porque o templo lá não está construído, não estão fazendo sacrifício lá no templo. Então apareceram sinagogas que eram esses lugares, essas, como se fossem igrejas, né, ou congregações, onde eles estudavam as escrituras. E quando nós chegamos nos dias de Jesus, existe lá o templo e existem as sinagogas. Então, essas sinagogas se espalharam por todo o Império Romano e havia assim, uma forte influência judaica em várias províncias romanas. Aqui na Galácia, nessa região toda, por exemplo, os judeus que iam se convertendo iam retrocedendo em relação aos avanços do Novo Testamento, dizendo que eles tinham que circuncidar, que tinham que observar a lei, aquela coisa toda que deu aquele problema relatado lá em Atos 15. E a situação é uma situação posterior àquela. Vamos ver depois que essa situação deles se reunirem e discutirem o assunto já tinha acontecido. Mas o problema continua, e Paulo vai ter que tratar com isso, com esses galáticos aqui. Então, no versículo, uma nova, resumidamente, né, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo se apresenta assim como apóstolo chamado não da parte dos homens, de homem algum, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Por que ele já chega assim, como é que se diz? Já chega chutando a canela, né? Já chega assim dando uma bronca? Por que ele já chega assim? Aliás, essa carta aqui, inclusive, ela tem uma certa semelhança com Laodiceia, com aquela carta lá, Laodiceia, que aparece em Apocalipse, porque é uma igreja assim, meio que pouco elogiada. Paulo já está assim, chega dando bronca, né? Ele não chega assim dizendo, bendito seja Deus que nos abençoou. Ele não faz aquele preâmbulo assim,
de agradecimento nem nada. Ele já chega entrando direto no assunto, meio seco. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por intermédio de homem algum. Por que isso? Porque os galáticos aqui, aparentemente, estavam fazendo igual os corintianos. Estavam questionando o ministério de Paulo. Porque, claro, haviam lá os 12, havia assim, uma oficialidade estabelecida em torno dos 12, e aí, é claro, não é uma questão assim de deslegitimar a liderança, não é isso, mas assim, havia essa questão, e aparentemente, assim, Paulo não recebeu deles a unção, a bênção. Paulo simplesmente recebeu o chamado e já saiu pregando, vamos ver mais, depois a gente vai falar mais sobre esse ponto. Então, assim, uma das acusações, aparentemente, é que ele não tinha sido, que ele não tinha uma nomeação oficial. Simplesmente apareceu, sou apóstolo, estou pregando, estou aqui porque cheguei, estou pregando porque Deus me mandou, e acabou. Mas vejam bem, essa questão do chamado. Paulo reconhece que o chamado é de Jesus, e ele recebeu de Jesus, isso vai ter visões, revelações, nós vamos ver daqui a pouco. Mas, em princípio, assim, ele afirma isso, eu recebi diretamente de Jesus. Não foi intermediado por homem nenhum, ele reconhece isso, fala, não, eu não recebi de homem nenhum mesmo, de qualquer maneira. Porque, geralmente, as pessoas se apegam a oficiais e oficialidade, a títulos e titularidades, e acham realmente assim que tudo que se manifesta como do evangelho tem que passar por um reconhecimento oficial. De modo geral, sim, mas tem coisa que não. Nós vemos lá, por exemplo, nos evangelhos, em relação ao próprio Jesus. Chegaram a Jesus e perguntaram para ele, com ordem de quem está fazendo isso? Quem foi que te ungiu? Quem foi que... Com que autoridade está fazendo essas coisas que está fazendo? E Jesus falou o que para eles? Ah, tá bom. Vocês querem que eu te responda? Eu vou fazer outra perguntinha para vocês também. Aí vocês me respondem a minha pergunta, e aí eu respondo com a autoridade de quem que eu faço essas coisas. Tudo bem? Beleza. O batismo de João era do céu ou dos homens? E para nós fica até assim, do céu ou dos homens, como assim? Os fariseus pensaram entre si e disseram, não, se nós dissemos que é do céu, aí ele vai dizer, por que vocês não acreditam nele? E se dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar. Porque todos reconhecem que João é um profeta. Aí ficaram encurralados e disseram, não sabemos. E Jesus disse, eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ele deu um fora nele, usando assim, de certa forma, armas do seu próprio arsenal, que os fariseus viviam fazendo isso, tentando pegar Jesus em dilemas, assim, tentando acusar Jesus na base de dilemas. O fato é que os mesmos fariseus que não reconheceram o ministério de João, João veio, começou a pregar, João também não passou por ele, não foi lá beijar a mão deles, nem nada. Simplesmente foi lá para o deserto da Judéia, começou a pregar, começou a batizar e dizendo que o Messias estava para vir. Sem passar por nenhum tipo de sanção da oficialidade reconhecida na época, os escribas, fariseus, saduceus, aquele povo todo, sacerdotes, não passou por ninguém. Então, é claro que eles, os escribas fariseus, devem ter ficado mordidos até por isso, por essa ousadia, e não acreditavam simplesmente em João. Então, quando Jesus lança a pergunta em torno de João, ele está evocando a mesma questão da não aceitação do ministério de Jesus, mas aplicada a João, que já era reconhecido pelo povo. Os fariseus não aceitavam, mas o povo aceitava. Não, esse cara é um profeta, sim, que história é essa? Não estavam nem aí. E Jesus, sabendo disso, sabendo que o povo já aceitava João Batista como profeta, ou seja, esse ministério que os fariseus não aceitavam, o povo aceitava e reconhecia, coloca a mesma questão que estavam aplicando a ele, a Jesus, em relação a João Batista, que já era reconhecido. E botou aquele no dilema, porque, por um lado, é do céu, ou seja, assim, é de Deus mesmo, vocês não acreditam nele por quê, então? Por outro lado, você diz que é dos homens, estão negando o chamado de João, e naquela época, recusar um profeta de Deus, reconhecidamente enviado por Deus, era considerado um ato blasfemo, eles poderiam ser apedrejados por aquilo. Aí tem que entender o contexto também para entender essa passagem. O fato é que nem Jesus, nem João Batista passaram por uma oficialidade. E aqui, curiosamente, parece que Paulo também foi nomeado diretamente por Jesus, não passou pelos apóstolos também. Não passou pelos apóstolos. Então ele já afirma isso, eu recebi de Jesus, não passou por homem nenhum. Porque aparentemente os galácticos estavam fazendo o mesmo tipo de cobrança, aí, com que autoridade está fazendo essas coisas? E depois Paulo fala assim, me admira que vocês estejam passando tão depressa. Como é que está aqui? Me admira que vocês estão
está passando tão depressa daquele que nos chamou da graça para outro evangelho. Paulo está assim admirado, porque ele pregou ali, as pessoas aceitaram profundamente. Nós vamos ver depois até que Paulo estava assim numa situação de fraqueza, talvez ele estivesse doente, mas mesmo assim não deixaram aceitaram bem o evangelho. E Paulo está admirado, porque, poxa, aceitaram tão bem e agora estão passando para outro evangelho. Ele demonstra assim, um certo choque em relação a isso. Poxa, o que está acontecendo aí? E mais vezes vai falar dessa forma, vai se expressar dessa maneira. O fato é que o desvio doutrinário é um desvio do evangelho. O desvio doutrinário é uma desvirtuação do próprio evangelho. Embora hoje em dia as pessoas relativizem tanto questões doutrinárias, parece que qualquer coisa que se fala aí pode ser aceito tranquilamente, mas o fato é que desvios doutrinários são desvios do evangelho. Não é que o povo aqui estava virando mundano, não é isso? Continuavam indo na igreja, mas já havia misturas ali. Misturas do quê? Do judaísmo, como falei antes. De questões superadas que estão tomando de volta e dessa forma pervertendo aquilo que foi avançado pelo evangelho em relação à dispensação do Antigo Testamento e voltando para a lei, enquanto que o evangelho da graça estava de alguma maneira sendo secundado por esse desvio doutrinário. E Paulo é tão enfático em relação a isso, em relação à mensagem do evangelho que não deve ser distorcida, que ele diz que mesmo que um anjo, mesmo que um de nós ou um anjo vos pregue um outro evangelho que não é esse que vocês receberam, seja anátema. O fato é que a maior parte das heresias e distorções que aparecem no meio da igreja vem muitas vezes nas formas de visões, vem muitas vezes na forma de insights, as pessoas assim passam a ter um entendimento diferente sobre alguns aspectos das escrituras, começam a dizer que o nascido de novo muda de natureza, adquire a natureza divina, começa a dizer que o novo nascido não peca mais, não perde a salvação. Isso aí vem tanto na forma de teologia quanto na forma de insights. De qualquer maneira, tem sempre um princípio assim. E uma outra forma também de heresias, são heresias assim de visões mesmo, de anjos mesmo, de entidades espirituais. Né? Por exemplo, assim, Maomé supostamente recebeu o Alcorão do anjo Gabriel. Agora, que anjo Gabriel é esse? Que tinha anunciado a Jesus para Maria, que tinha falado que o Salvador ia nascer de Maria. Pô, que outro anjo é esse? Gabriel não é, com certeza. Que outro anjo seria? Joseph Smith, que fundou a Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, teve supostamente a visão de um anjo chamado Moroni. Só que aqui é um caso até mais terrível, porque, embora a Igreja Mórmon, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, possa se confundir com uma igreja evangélica diferente, o fato é que Moroni, na verdade, tinha sido um homem em 420, morreu como homem numa batalha. Tem um épico lá do livro de Mórmon, que se eu for falar aqui vai demorar muito, mas assim, o livro de Mórmon, resumidamente, é um tipo de épico copiado com temas da Bíblia, mas baseado em um livro de ficção, baseado num livro de ficção, então, na verdade, plagiaram. E nesse livro tem um cidadão chamado Moroni, que é filho de Mórmon. E ele morre numa grande batalha entre dois irmãos, Lefi e Lamã, que morre numa grande batalha entre dois povos, de dois irmãos inimizados, uma paródia de Jacó e Esaú. E Moroni está do lado do bem, por assim dizer, do lado do Mórmon. Ele morre na batalha, ele vai passando por processo de evolução espiritual, e quando ele aparece para Joseph Smith, em 1820, já aparece como um anjo. Então, olha o tamanho da heresia, a evolução espiritual, a doutrina assim do espiritismo, né, do espiritismo kardecista. E esse Moroni aqui, supostamente, é um anjo que vem e prega outro evangelho a Joseph Smith, assim como Maomé recebeu um outro evangelho, supostamente, do anjo Gabriel. E tem também Ellen White, que recebeu uma revelação de que tinha que observar o sábado, Deus revelou para ela que o sábado tinha que ser observado. Enfim, visões e revelações diretas, infatuados, sem motivo algum, em seu orgulho carnal, baseado em visões e revelações que pregam outro evangelho. Isso tem acontecido e acontece. Algumas heresias estão para o lado de fora, outras estão para o lado de dentro. Eu vou dizer para vocês de novo, eu me preocupo mais com as que estão pelo lado de dentro, e não pelas que estão do lado de fora.
porque a luta pela preservação da fé foi uma luta que começou com os apóstolos, a princípio com o gnosticismo, Paulo combateu o gnosticismo, João combateu o gnosticismo, e depois com outras heresias de cunho cristológico, principalmente cunho cristológico, heresias de cunho soteriológico, heresias com relação à salvação, heresias com relação à pessoa de Jesus. E os pais da igreja primitiva, todos eles, do segundo e terceiro século, combateram essas distorções de pessoas que tinham visões ou que tinham revelações ou que simplesmente distorciam a palavra de Deus e pregavam outro evangelho. E a palavra de Paulo é essa: seja anátema. A mesma palavra vale para hoje em dia. Seja anátema, seja maldito. Anátema, aqueles que distorcem a palavra de Deus, que relativizam a palavra de Deus, questionam a inspiração bíblica das Escrituras. Anátema, aqueles que acham que a Bíblia tem que ser corrigida, acrescentada ou distorcida para que se ajuste ao pecado. Anátema, aqueles que relativizam o conteúdo da palavra de Deus e no processo acomodam pecados. Anátema, as pessoas que dizem que o que Paulo pregava não era o mesmo que o que Jesus pregava, que faz uma distinção entre as coisas que Paulo fala e as coisas que Jesus disse, sendo que Paulo vai dizer aqui que ele recebeu de Jesus o evangelho. Anátema, essas pessoas que se ajustam à filosofia secular e no processo distorcem as escrituras e ainda criticam aqueles que se mantêm fiéis, aqueles que se mantêm fiéis ao texto das escrituras sagradas, aquilo que a Bíblia afirma, claro, para nós, sobre pecado, sobre santidade, sobre aquilo que é agradável a Deus, sobre aquilo que não é agradável a Deus. Seja anátema, todo e qualquer herege, de todo e qualquer tipo, e de toda e qualquer época, que distorce e de alguma maneira pregam outro evangelho, que não é aquele que está revelado para nós nas Escrituras. Continuando no versículo 10 a 17, diz assim: faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu vi qual foi o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus. Quando, porém, ao que me separou, aprove revelar seu filho em mim, não consultei carne nem sangue, mas parti para as regiões da Arábia. O evangelho que prego não aprendi de homem algum. O mesmo que comissionou Paulo, o mesmo que ungiu a Paulo, também revelou o evangelho a ele. A mesma pessoa, o mesmo Jesus que separou Paulo antes dele nascer, ele vai dizer depois. Esse mesmo Jesus que dessa forma tão maravilhosa separou a Paulo, também revelou a ele o evangelho. É por isso que eu assim discordo assim, quando pessoas colocam alguma descontinuidade entre Paulo e Jesus, ou entre o evangelho e as cartas paulinas, principalmente. Porque claramente Paulo está dizendo aqui, o evangelho que prego, recebi de Jesus. E qual é o evangelho de Paulo? O evangelho de Paulo é todo o conteúdo de suas cartas, as deliberações que ele dá, inclusive deliberações estruturais para a igreja em relação a presbíteros, em relação ao ministério, em relação à administração da igreja. Tudo isso é o evangelho, porque tudo isso vem em consonância com aquilo que Jesus tinha feito. Jesus fundou a igreja. Ele ia fundar a igreja e deixá-la assim ao léu? Não. Ele revelou a Paulo, revelou aos apóstolos o evangelho e o modo como ele seria pregado e encarnado e, até certo ponto, estruturado na igreja, assim, na forma de seus ministérios, para que tivesse assim, um corpo ordenado para que continuasse a pregação da mensagem, da palavra de Deus. É até curioso, assim, porque às vezes eu leio livros, até uma coisa assim, eu não consigo você fazer isso, não faço isso em casa. Mas eu costumo ler, às vezes, livros de ateus, assim, livros contrários ao evangelho, livros assim, de pessoas que não acreditam em Deus. Aí. Um livro que já mencionei algumas vezes aqui, Deus no Delírio. Eu li esse livro de outro, e Carl Sagan, vários outros aí, hereges, que falam que Jesus é revolucionário, que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz, por aí vai. E nesses livros eu vejo uma coisa curiosa, vi em vários livros isso, que as pessoas que não aceitam o evangelho, esses ateus, eles dirigem acusações contra Paulo, dizendo sempre assim que Paulo inventou a igreja.
Que a igreja, na verdade, é Paulo que inventou, não tem nada a ver com Jesus. É uma coisa curiosa, assim. E todo herege que se preze faz isso. Parece que separa Paulo mas Jesus não falou nada contra os gays, Jesus não falou nada contra a masturbação, Jesus não falou nada contra. Como se tudo que as escrituras falassem nas cartas pastorais e nas outras cartas fosse uma invenção posterior. Então, um herege realmente, esse povo, não dá para acreditar neles. E quando Paulo está falando aqui aqui ele vai dizer sobre a sua própria experiência pessoal antes desse encontro com Jesus, e ele diz, olha, vocês sabem como era zeloso o judaísmo. Né? E ele fala que aquilo que ele largou, aquilo que ele tinha como mais valioso, que o definia como uma pessoa assim, de Deus na época, ele era zeloso no judaísmo, ele era zeloso nesse. Ele confessa assim, que naquela dispensação anterior, assim, que ali já é superado na linha de tempo dele, naquilo ali ele era zeloso. Então ninguém pode dizer assim, você está falando isso porque você nunca foi judeu. Não, eu era judeu e era judeu praticante ainda, não é isso. Ele está assim, reforçando o argumento aqui. Está reforçando o argumento. Então ele largou tudo aquilo. E quando ele faz isso, ele faz praticamente um preâmbulo assim, de coisas assim que ele renunciou em uma arqueadura maior de dispensações, mas que continuam se insinuando como heresia em pequenas porções no meio da igreja. Então, aquilo que era de maior, que era o judaísmo estruturado, isso Paulo rejeitou. E isso é a base para que ele rejeite também aquilo que aparece como distorção no meio da igreja, na forma de misturas, de odres novos de vinho novo com odre velho, aquelas coisas que Jesus disse que não se podia fazer. Essa mistura estava acontecendo na igreja. E as renúncias de Paulo em relação àquela arqueadura maior do judaísmo é parte do que ele vai dizer depois. Porque aqui ele vai colocar o judaísmo como dois níveis assim de inimizade em relação ao evangelho. Um é o judaísmo propriamente dito, ao qual ele teve que renunciar, o judaísmo estruturado. E o outro são aquelas porções do judaísmo que se insinuam na igreja e misturam a igreja, criando uma percepção híbrida do evangelho. Que é o que está acontecendo aqui agora, em relação aos Gálatas, ao qual ele está dizendo. O fato é que Paulo fez toda aquela renúncia, sabendo que o encontro que ele tinha com Jesus pressupunha um abandono de suas tradições judaicas, no caso, daquilo que ele tinha como mais valioso. Eu me lembro um tempo atrás que pregávamos a uma irmã e ela quis se batizar, mas aí uma outra pessoa, um irmão dela, disse, olha, você é cigana, você não pode fazer isso. E no processo, depois daquela pessoa faleceu, aquele irmão faleceu, aquela irmã ficou transtornada e quis voltar de novo. Quer dizer, ou seja, a identidade cigana pesou mais do que a identidade em Jesus. E as pessoas, de modo geral, fazem essa opção. Fazem essa opção entre aquilo que eles recebem como tradição em relação assim à religião anterior, de repente o islamismo, o judaísmo, o budismo, qualquer religião grande assim que de repente assim até um fator assim como é que eu vou dizer, de unidade familiar às vezes, porque as pessoas são rechaçadas em relação à sua família. Paulo vai ser rechaçado em relação aos judeus aqui por esse abandono, mas é um preço a se pagar e ele sabe disso. Então ele renuncia a isso e agora, é claro, sabendo de que aquilo que ele rejeitou não poderia ter continuidade como norma do evangelho, ele vai agora tratar com a igreja naquelas mesmas coisas que a igreja tem assim retrocedido também, em coisas que deveriam ter sido superadas. Porque quando ele tem esse encontro com Jesus, ele sabe que esse encontro é significativo e é um demarcador de uma nova dispensação para a própria vida dele. Não dá para ele continuar carregando as tradições judaicas, né, como cristão, como discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus, não tem como ele levar a reboque todas aquelas tradições. E no caso de Paulo, o sentido do seu chamado e o sentido do seu ministério está nesse encontro, está imbuído nesse encontro, que exigia não menos do que uma superação radical, sem acomodações, de tudo aquilo que ele tinha recebido como herança. Não existe justificativa nenhuma para as pessoas se apegarem à liderança. Todo mundo, me lembro assim, que eu tive um certo problema com isso em relação ao catolicismo, e é curioso que nem eram, meus pais nem eram aqueles católicos praticantes, mas quando a família foi se tornando evangélica, houve esse problema também. Mas não importando o grau de apego às tradições, o fato é que tem que haver ruptura. E no caso de Paulo aqui,
O chamado e o ministério dele estão nesse encontro com Jesus, de uma maneira tão significativa que não menos que a superação é requerida dele, a superação completa, um corte completo. O chamado dele é tão específico e tão forte que não menos do que isso. Eu não digo isso porque nós vamos ver aqui alguns problemas que Paulo teve com outros apóstolos, inclusive, que não superaram devidamente, que não fizeram esse corte radical que ele fez. Não abandonaram completamente o judaísmo como Paulo abandonou. E acaba Paulo assim tendo certos problemas com eles aqui. E quando Paulo fala que não consultou nem carne nem sangue, isso é uma continuidade dessa perspectiva em que ele não consulta realmente ninguém, nem as suas origens, e nem os que eram apóstolos antes dele. Nada disso ele consulta. Não consulta carne e sangue no sentido assim de renunciar todas as suas heranças, né? Uma obediência radical sem intermediações, não passa por renuncia às suas heranças no judaísmo, não passa pela intermediação dos apóstolos, que é a obediência sem intermediações, e segue com sua mensagem, num corte radical em relação ao seu chamado. Assim como o próprio João Batista e Jesus anteriormente também começaram o seu ministério sem nenhum, como é que eu vou dizer, sem nenhum beijamão, né? sem nenhuma busca de legitimização em relação às estruturas que haviam outro, um corte radical. E nós vemos até que, de certa forma, por faltar esse elemento nos outros apóstolos, Paulo vai ter problemas aqui. Paulo vai ter problemas, porque quando ele vai pregar o evangelho, quando ele vai ensinar o evangelho, ele vai ensinar o evangelho imbuído dessa renúncia completa das heranças do judaísmo. E esse meio termo que existe, mesmo em alguns apóstolos, vai ter alguns problemas para Paulo, vai causar problemas para Paulo. O ministério dele é legítimo no Senhor e é legítimo sem nenhuma intermediação. E para isso, ele renunciou a toda a tradição e a todo apego à sua nacionalidade, ou aquilo que eu definia como judeu zeloso e tudo mais. E isso ele vai tratar como alguém que deu um passo, não como alguém que está lá no meio do caminho, mas como alguém que deu esse passo em direção ao evangelho pleno, sem nenhuma mistura com as tradições antigas. Então diz assim no versículo 18 a 24, terminando. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. E não era conhecido à vista das igrejas da Judéia. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Um tremendo impacto que houve do chamado de Paulo, um impacto duradouro, um impacto tremendo. E nós vemos aqui nessa mesma autonomia de ação. Paulo vai para a região da Arábia, começa a pregar imediatamente o evangelho, vai para a região da Arábia, fica 3 anos lá. Inclusive, assim, ele não fala explicitamente, mas ele esteve com Jesus, Jesus apareceu e falou com ele durante esse tempo. E até Irineu, né, tem esse comentário de que seria sido assim, o seminário de Paulo, porque de fato o encontro com Paulo e aquilo que ele recebeu de Jesus, o encontro de Paulo com Jesus e aquilo que Paulo recebeu de Jesus tem uma significação muito mais profunda do que o tempo que os apóstolos mesmo passaram com Jesus, porque os apóstolos tinham muita dificuldade de entender algumas coisas que Jesus falava, só entenderam mesmo assim quando veio o Espírito, os esclareceu. A gente vê realmente uma diferença muito grande entre aqueles apóstolos tímidos lá dos evangelhos e aqueles ousados que pregavam o evangelho lá depois do Pentecostes. Em relação a Paulo, não. Jesus aparece glorificado e o ensina e o revela o evangelho nessa condição de glorificado. Então, o encontro de Jesus com Paulo é muito superior, de certa forma, aos 3 anos que os outros 12 passaram com Jesus. Tanto em relação assim, ao conteúdo que ele recebe, quanto ao impacto que teve, um impacto muito grande que teve na vida de Paulo. E a qualidade desse impacto também foi a qualidade da ruptura de Paulo com tudo aquilo que deveria ser rompido. Acredito até assim na presciência de Deus houve isso em relação a Paulo, justamente para que houvesse uma pessoa que recebesse o evangelho pleno e nos legasse isso, senão não teríamos Paulo. Até assim, há um dito assim, que diz assim que Paulo é o segundo acontecimento mais importante do cristianismo, inferior apenas ao próprio Jesus. Aí não é o caso de dizer, mas está comparando Paulo com Jesus, não é esse o ponto. O ponto é que Jesus nos redimiu realmente, fez uma obra que ninguém mais podia fazer,
nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, nem debaixo da terra. Mas Paulo recebeu essa revelação de Jesus, se tornou assim, um tipo de um Moisés do Novo Testamento, porque ele recebe, de certa forma, assim, as constituições mais avançadas do Evangelho, os conteúdos que vão falar a nós na aplicação do Evangelho, nas normas da vida de maneira geral, nas normas da igreja, tudo isso é dado a Paulo. Então, teologicamente, ele é a figura mais importante por causa disso, por causa dessas coisas que Jesus revelou a ele, a Paulo. Então, Paulo recebe esse chamado tremendo, vai para não passa por ninguém, depois sobe a Jerusalém para se encontrar com Céfalo, que no caso é Pedro, Céfalo aqui é o Pedro. Aí é que ele vai lá se encontrar com os apóstolos, depois de um tempo, assim, né? E os apóstolos, assim, o discernem, obviamente. Tá? Não há nenhuma passagem dizendo assim que os apóstolos ficaram chateados. Pô, você era você passar aqui primeiro, pô, você já foi fazendo. Não tem nada disso. Os apóstolos eram maduros demais para esse tipo de picuinha. Então, Paulo vai dizer depois, eles deram a destra, reconheceram o chamado de Paulo. E Paulo ali, então, ele dá o seu testemunho, começa a pregar as pessoas, trazendo assim uma grande alegria, porque de perseguidor ele passou a aliado, a pessoa que perseguia, que devastava a igreja, assim, devastava a igreja, agora uma pessoa que está com a gente, então eles glorificavam a Deus por causa de Paulo, porque a igreja, assim, de certa forma, teve paz na Judéia, né? Porque Paulo era uma pessoa assim, muito importante no sentido das perseguições. Paulo foi dado à igreja como um valiosíssimo aliado, né? E mesmo nós, ainda 21 séculos depois deles, ainda podemos, como eles, agradecer a Deus por essa grande dádiva, por essa grande bênção que nos foi dada como igreja, chamado Paulo de Tarso. Amém? Deus abençoe, irmão.